Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 2 de junho, estamos com o Alimento Diário, essa série Os Ministros da Nova Aliança, esse é o volume 2, Contemplando Deus. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 10, absorvido pela vida, constrangido pelo amor, uma nova criatura. Ó Senhor Jesus, tudo isso o Senhor vai trazer para nós através do Espírito. Nós precisamos realmente estar imersos, absorvidos totalmente pela vida de Deus, fazendo tudo baseado na sua vida, perceber o amor de Deus, fazer tudo voluntariamente por causa desse amor, ter essa realidade e perceber que nós somos uma nova criatura, criada segundo Deus. Então a gente precisa fazer as coisas segundo Deus, pelo Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, é que Ele vai nos concedendo, Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente poder ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na sua palavra profética, sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrutir dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Ó Senhor Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Ó Senhor Jesus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Ó Senhor Jesus. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Ó Senhor Jesus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ó Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Ó Senhor Jesus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Ó Senhor Jesus. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje: Conhecer a palavra, nela crer e dela falar. Ó Senhor Jesus. Ontem vimos que podemos apreciar e manifestar o tesouro depositado em nós. Tomamos a verdade da palavra por fé, mesmo que as dificuldades do dia a dia queiram afirmar o contrário. Cremos na palavra de Deus, por isso dela falamos. É importante crer
e falar do que temos experimentado. Lembremos que quando Satanás tentou a Jesus no deserto, utilizou-se das Escrituras para tentar convencer nosso Salvador a desistir de sua missão. Todavia, Jesus, por crer e também falar a palavra de Deus, não permitiu ser enganado. Esse princípio é visto também em Apocalipse 12:11, pois uma das causas da vitória é justamente o testemunho da palavra que foi dado, mesmo em face da morte. Assim, falar a palavra de Deus produz a derrota de Satanás. Ó Senhor Jesus, é muito importante ter essa palavra habitando ricamente em nós, a fim de darmos um testemunho vitorioso. Tudo depende do quanto nos temos dedicado à leitura da Bíblia e nos constituído com ela, para termos esse bom depósito. Em 2 Coríntios lemos: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. É justamente por saber da ressurreição que podemos testemunhar dela. Sem a palavra não temos o saber, mas com ela temos o saber e, consequentemente, a vitória. Amado leitor, muitas derrotas em nossa vida decorrem de não sabermos a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, a palavra de Deus em nós, somada ao Espírito, formam um tesouro que não nos permite desanimar. O apóstolo Paulo disse: por isso, não desanimamos. Se você tem esse tesouro, acaso vai desanimar? Todos passamos por dificuldades, mas devemos refletir de que forma queremos encarar os desafios diários. Paulo não desanimava, porque experimentava a renovação do homem interior. Amado leitor, você tem se renovado interiormente? Triste é se o homem exterior se corromper e o homem interior não se renovar. Isso traz muito sofrimento. Ó Senhor Jesus, Paulo conseguia renovar-se, pois conhecia as Escrituras e possuía uma percepção espiritual do plano de Deus para a sua vida. Por isso dizia: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Traga essa verdade para a sua vida e tenha a mesma experiência de Paulo. Deus preparou tudo isso para nós. Creia e diga: eu não desanimo. Pelo contrário, mesmo que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova de dia em dia, porque a minha leve e momentânea tribulação produz para mim eterno peso de glória, acima de toda comparação. Eu não dou atenção às coisas que se veem, mas às que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eu creio, por isso falo. Após essa confissão de fé, creia, Satanás foge. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ele até fala para nós, né, de decisões que a gente precisa tomar para conhecer mais a palavra de Deus e falar dessa palavra. Ele falou para a gente poder, pelo menos aqui, escolher 3, né, tomar 3 decisões aqui e compartilhar, né, Senhor Jesus. A gente precisa realmente, né, tomar a palavra, a verdade da palavra por fé. A palavra vai nos falar algo, talvez vão acontecer situações ao nosso redor que você vai olhar e falar assim: não, estou muito longe da palavra, mas é você tomar por fé, é crer. Senhor Jesus, é persistir, perseverar, né, diante do Senhor. Senhor Jesus, a gente precisa se dedicar, né, à leitura da palavra, conhecer. Não é só um conhecimento fora de nós, mas um conhecimento de experiência, um conhecimento interior. É isso que não deixou o Senhor ser enganado pelo inimigo, né? Não é só conhecer a palavra e citar, mas um viver da palavra. Ó Senhor Jesus, e tudo isso precisa ser feito no Espírito. Quando você exercita o Espírito vai te dando uma percepção mais real, mais viva do que está acontecendo, né? O Senhor, ele quer nos dar, né, essa percepção espiritual do plano de Deus. Não só um plano de Deus geral, mas o plano de Deus para a nossa vida. Como que ele tem atuado, né? E com o coração puro a gente vai conseguir ver o Senhor, né, nas situações, o Senhor ali nos abençoando, trazendo para nós, né, aquilo que vai realmente nos ajudar em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente tem que tomar, né, nas últimas semanas a gente está ouvindo muito da questão de
letra, espírito, né, Senhor Jesus, o tesouro que quer se manifestar dentro de nós. E precisa realmente perceber que quando a palavra está falando conosco de conhecer, não é um conhecimento exterior, não é um conhecimento meramente mental, né, saber citar, saber falar, mas é um conhecimento de experiência. O que Satanás fez? Citou a Bíblia para Jesus. Né? Ó, a palavra está falando que você pode transformar a pedra em pão. Ó, Senhor Jesus, mas ele falou, ó, mas também está escrito, né? Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Ó, Senhor Jesus, então Jesus mostrou, não estou preocupado com pão, né? Eu estou preocupado com aquilo que Deus está falando. Então o inimigo quer nos distrair com muitas coisas. Senhor Jesus, quer que a gente veja isso, veja aquilo, anda para cá, anda para lá, fica ali envolto com muitas coisas e assim ele vai te dando uma palavra fora do Espírito, uma palavra que não está saindo da boca de Deus. Ó Senhor Jesus, a gente já viu, né, o exemplo de Pedro, eu gosto muito de dar esse exemplo, né? Senhor Jesus, Pedro estava ali orando, né, ou seja, estava buscando o Senhor, né, tendo comunhão com Deus ali, e aí ele vem uma visão, né, de um lençol, né, Senhor Jesus, com toda sorte de animais imundos, e Deus fala com ele, Pedro, mata e come. Aquela era a palavra que estava saindo da boca de Deus, mas ele ficou agarrado na sua própria verdade, na palavra de Deus lá do passado. Senhor, de forma alguma, jamais comi coisa alguma comum e imunda. O Senhor falou para ele, não considere comum aquilo que eu te der. Então o Senhor falou, olha, esses animais não deixaram de ser imundos, mas eu estou falando para você comer. E aí fez isso por 3 vezes e Pedro não aceitou, porque ficou agarrado no velho conceito. Então a gente precisa exercitar o Espírito para ver o que Deus está falando agora. Satanás usou a palavra de Deus para tentar Jesus, mas era uma palavra, né, que não era a aplicação de Deus naquele momento. Por isso que Jesus pôde replicar. Né? E aí Satanás continuou, está escrito, né? Ó Senhor Jesus, se você se atirar aqui do alto do templo, aqui, os anjos vão vir e vão te pegar, né? Não vão deixar acontecer nenhum mal. Mas também está escrito, não tentará o Senhor vosso Deus. Ó Senhor Jesus. Ah, tá bom então, Jesus, olha só, sua missão aqui é ganhar as pessoas com a palavra. Então vou fazer o seguinte, vou facilitar. Se você me adorar, eu te dou autoridade sobre todo mundo. Você vai ter liberdade para pegar a palavra para todo mundo. Ó Senhor Jesus. Também está escrito, adorará somente o Senhor vosso Deus e a Ele darás culto. Ó Senhor Jesus. Então é isso que o inimigo está fazendo hoje. Usando a palavra para enganar muitos cristãos. Levando cristãos a prestar culto a coisas que não são o Senhor. A coisas além. Então hoje, muitos cristãos estão procurando outras coisas além de Deus. Olha, eu quero Deus, mas eu quero um Deus que me dê isso também. Olha, eu quero Deus, mas eu quero que Deus faça isso. Eu quero Deus que vai me dar aquilo, e isso e aquilo outro. Então estão acrescentando outras coisas à palavra de Deus. E aí acontece, não estão tendo experiência com a palavra, por não estarem tocando na palavra de maneira pura. Por isso está mostrando para nós, a gente precisa apreciar, né, valorizar, manifestar o tesouro que está dentro de nós. Ó Senhor Jesus, não ficar procurando outras coisas que vão simplesmente ficar ali com agarrado no vaso, né? Pinta o vaso por fora, né? Pendura coisas e tal. Não, o que é importante na nossa vida é o tesouro que está dentro do vaso. O Senhor está mostrando para nós que precisamos dar importância. Né? Por isso que ele falou, a vez que a gente leu e orou, né? Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Ó Senhor Jesus, como está escrito, eu criei, por isso que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. A gente precisa estar cheio da palavra. É uma palavra cheia de fé, cheia de experiência. Senão o inimigo vai trazer para nós desânimo. Né? Vai mostrar para você que, olha, a palavra está dando isso aqui, mas você não está vivendo isso. Ó Senhor Jesus. Vai querer nos mostrar outras coisas na palavra. Ó Senhor Jesus. Como muitas pessoas já se aproximaram de mim para falar, você tem a palavra de Deus e você está doente? Não pode. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, por que não pode estar doente? Né? O Senhor ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Né? Muitas pessoas pensam assim, não, se você está com essa doença aí de sentir dor todo dia, porque você está vivendo em pecado. Esse é o nosso conceito, né, Senhor Jesus. O Senhor foi lá, né, encontrou um cego de nascença, os discípulos logo perguntaram, Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Né? Esse é o nosso conceito. Está doente? Tem algum pecado. Ó Senhor Jesus, a gente às vezes vai aconselhar irmãos, que irmão pensa, irmão, eu não sei o que eu fiz para Deus, porque que Deus está fazendo isso comigo? Ó Senhor Jesus, você não está passando por situações necessariamente porque pecou, né? Como a gente já viu durante a semana passada, tem situações que a gente passa que são para o corpo, é para Cristo, você não está sofrendo por causa de um erro,
Você está sofrendo em prol do corpo de Cristo, para que os irmãos sejam cuidados, para que a vontade de Deus seja feita, para que Cristo, esse tesouro dentro de nós, seja manifestado para as pessoas. Ó Senhor Jesus, mas o nosso conceito é limitante, né? Não, quem pecou? Ó Senhor Jesus, mas o Senhor fala, né? Nem ele e nem seus pais. É para que nele se manifeste o poder de Deus. A gente viu na experiência de Lázaro. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Ó Senhor Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, né, ainda que morra, viverá. Você não crê isso? Ah, eu creio isso, que um dia nós vamos ser ressuscitados juntamente com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí ficaram sofrendo ali, né? E o Senhor viu todo aquele sofrimento e o Senhor chorou também. O homem não foi feito para tocar na morte. Ó Senhor Jesus, muitas vezes a gente vai caindo nas mentiras do inimigo e vai tocando na morte, vai entrando, isso vai entristecendo, né? A nossa vida vai entristecendo o coração de Deus. Ó Senhor Jesus, a gente não pode cair nas mentiras de Satanás, porque nós sabemos, nós conhecemos a palavra, mas não é de qualquer jeito uma palavra com revelação, uma palavra que está vindo da boca de Deus. Por isso é importante exercitar o Espírito, conhecer a palavra, crer na palavra e dela falar. Senhor Jesus, ou seja, falar aquilo que você tem experimentado. A gente leu aqui Apocalipse 12:11, né? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, né? Por que a gente venceu? Porque Cristo se deu por nós, em primeiro lugar. Nós temos o Senhor, né? Sem o sacrifício do Senhor, não tem como, a gente não vai receber essa vida interior, né? Senhor Jesus, por causa da palavra do testemunho que deram. Por que a gente pode dar uma palavra do testemunho? Porque Cristo está em nós. Senhor Jesus, em primeiro lugar, a gente precisa definir isso, né? Ter isso bem definido no nosso coração. Nós temos o Senhor no nosso espírito. Ó Senhor Jesus. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Meu irmão dá o exemplo, né, de pessoas que foram presas, né, por causa do testemunho do Senhor, né? E aí foram condenados a 20, 30 anos de prisão. Aí depois, né, foram chamados ali e falaram, olha, tem um documento aqui que se você negar a Cristo, você pode ser solto. É só você negar, está assinado aqui, está perdoado os seus crimes, você pode ir embora. Senhor Jesus, aí um irmão, né, um cristão, foi e falou, olha, eu consagrei a Cristo, não foi 20, 30 anos da minha vida, eu consagrei a Cristo toda a minha vida. Ó Senhor Jesus, então, você pode me condenar por mais 20, 30 anos, que eu vou permanecer mais 20, 30 anos mais na presença de Cristo. Ó Senhor Jesus, muitas vezes a gente troca, né, a visão de Deus, a percepção das coisas de Deus, né, por um conforto passageiro, Senhor Jesus, por alguma outra coisa, né? Ó Senhor Jesus, mas o Senhor está mostrando para nós aqui, nós temos que tomar a verdade da palavra por fé. Senhor Jesus, crendo naquilo que o Senhor está falando. Por isso a importância de exercitar o Espírito, você ter clareza que é o Senhor que está falando. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? As situações do dia a dia, de repente vão mostrar o contrário, vão mostrar um caminho mais fácil, mas a gente precisa crer na palavra que o Senhor tem falado conosco, né? Satanás também usou a palavra de Deus, ele queria que Jesus cresce naquilo que ele estava falando. Então, cabe um parênteses para a gente perceber aqui, né? Vamos realmente ter discernimento daquilo que o Senhor está falando e aquilo que o inimigo está usando na palavra para nos enganar. Ele é o pai da mentira, Senhor Jesus. Ele quer nos enganar usando de tudo. A Bíblia fala que ele pode se disfarçar até de anjo de luz para poder nos enganar. E a Bíblia fala que ele quer enganar até mesmo, se possível, os eleitos, aqueles que Deus está dando um caminho especial, né, para que se desviem desse caminho. Ó Senhor Jesus, é importante crer e falar aquilo que nós temos experimentado, nossa experiência, né, diante do Senhor. Eu lembro, certa vez um irmão compartilhou, né, que estava ali em viagem, né, com outro irmão, e aí o irmão foi e falou para ele assim, poxa irmão, compartilha comigo o que você tem vivido nos últimos tempos. E aí o irmão começou a mostrar para ele os problemas que ele estava passando na vida dele. Não, estou passando por esse problema, sim, mas o Senhor tem mostrado isso, dando para ele também encorajamento na palavra. E aí esse irmão falou para ele, falou, poxa irmão, muito obrigado, porque a sua experiência me encorajou, Senhor Jesus, porque eu também estou passando por experiência de sofrimento, mas agora eu vejo que não sou só eu. Paulo ele fala, né, que a gente precisa estar certo de que o sofrimento que a gente tem experimentado tem também se espalhado por toda a irmandade em toda a terra. São muitos irmãos passando pelas mesmas situações, mas a gente precisa estar claro diante do Senhor para que a gente também ganhe crescimento de vida no meio disso tudo. Senão a gente vai ficar ali só reclamando, murmurando das situações. Mas não, a palavra precisa nos trazer experiência. A experiência nos traz perseverança. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus,
né, o inimigo ele também quer nos convencer, assim como tentou convencer o Senhor, né, a desistir daquilo que Deus tem apresentado para nós. Por isso que Paulo mostra também que a gente tem que se renovar, né, no nosso espírito, né, no homem interior, para a gente poder ter uma percepção espiritual do plano de Deus para a nossa vida, a maneira de Deus. Né? Deus não está preocupado com o que, mas está preocupado com o como. Não é aquilo que sai da nossa boca, mas é como nós temos vivido a palavra, como nós temos vivido diante dele, diante das situações. Então nós precisamos atentar como nós temos tocado na palavra. A gente vai tocar na palavra com mera letra, a gente recebe uma palavra espiritual rica e na hora de dispensar, não dispensa da mesma forma. Às vezes pode dispensar a palavra como letra, uma palavra que vai trazer dano, né? Por isso que o Senhor está mostrando para nós, vamos ficar atento à palavra, né? Senhor Jesus, porque Jesus, né, por crer e também falar a palavra de Deus, não permitiu ser enganado. O inimigo ele vem, né? Ele tenta, por isso que ele é o tentador, ele não é o conseguidor. Né? Senhor Jesus, ele tenta, não vai conseguir se a gente estiver também tocando na palavra. Ó Senhor Jesus, isso que nos traz vitória. Né? A palavra de Deus na nossa vida que produz a derrota de Satanás. Né? É a palavra de Deus, a palavra que está saindo da boca de Deus, a palavra profética, a palavra atual, aquilo que Deus está falando conosco para o fim dos tempos. Senhor Jesus, nós precisamos estar muito claros, estamos nos fins dos tempos. E a gente não pode ficar naquilo lá do passado, as experiências do passado trouxeram para nós, né, certas experiências, trouxe para nós um andar, mas nós chegamos até aqui porque valorizamos a presença de Deus. Precisamos continuar, não podemos ficar presos a outras coisas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né, a palavra habitando ricamente em nós, não é a palavra que habitou, não é a palavra que passou, é a palavra que está habitando, é o contínuo, né, habitando ricamente em nós, para nos dar um testemunho vitorioso. Né, e ter vitória não é necessariamente, irmão, ganhei isso, ganhei aquilo, agora está tudo bem na minha vida. Não ter vitória é você permanecer em Cristo diante das situações. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós. Senhor Jesus, tudo depende do quanto nós temos nos dedicado à leitura da Bíblia, nos construído com a palavra, fazer um bom depósito. É isso que nos leva a saber. Sem a palavra, não é uma palavra, é a palavra. A palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, a gente não tem o saber. Mas com ela, nós temos o saber, isso que nos dá como consequência a vitória. Né? Senhor Jesus. E ele até fala aqui, por que a gente às vezes cai em pecado, cai em situações de derrota na nossa vida? Porque a gente não conhece a palavra, a gente cai na palavra da mentira do inimigo. Uma palavra que não vai trazer para nós a experiência de Cristo. Ó Senhor Jesus. Por isso que ele continua aqui falando que a palavra de Deus em nós, ela tem que ser somada ao Espírito. A palavra de Deus que sai da boca de Deus, mais o Espírito, faz com que esse tesouro em nós seja ativo, né? Seja manifesto. E aí esse tesouro dentro de nós, a gente vivendo, vivenciando isso, não permite que a gente desanime. Senhor Jesus, se a gente tem esse tesouro, a gente está percebendo, a gente não vai desanimar. Né? Todo mundo está passando por dificuldade, mas a gente tem que refletir, né? Como que eu vou encarar as dificuldades? Ó Senhor Jesus, em mim mesmo, reclamando, chorando, correndo de um lado para o outro. Ó Senhor Jesus, eu vou deixar com que o tesouro se manifeste, que a vida de Deus, né, se mostre. Vem, te olha e fala, pô Senhor, eu estou sem a vida de Deus, estou assim, estou assim. Daqui a pouco você começa a tocar no Senhor, orar, você vê que não, você tem sim. Tem coisa ali, só que aquilo ali estava um pouco oculto porque você estava prestando atenção em outras coisas. Ó Senhor, a gente precisa ter o foco, né, diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, para a gente poder dar testemunho. Né, ele até mostra aqui, né, que por que Paulo nos animava? Porque ele experimentava a renovação do homem interior. O homem exterior está se corrompendo a todo tempo, mas o homem interior se renova de dia em dia. A gente tem que tomar a palavra de Deus. Já compartilhei aqui várias vezes, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então tomar a palavra de Deus como alimento, não como conhecimento. Ó Senhor Jesus, tomar aquilo que vem de Deus. Isso que renova o nosso homem interior. Ó Senhor Jesus, porque ele falou que triste é o homem exterior se corromper, que é o que vai acontecer dia a dia, e o homem interior não se renovar. Isso vai trazer muito sofrimento. Né? As situações exteriores estão acontecendo, não vão parar. Né? A gente que escolhe se eu vou continuar desfrutando ou não. Agora os sofrimentos, as situações não vão parar, vão continuar, o inimigo vai continuar investindo. Ó Senhor Jesus, mas a gente precisa se renovar.
né, ter a percepção espiritual daquilo que Deus quer fazer. Ó Senhor Jesus, a gente vai perceber que para poder ir adiante, né, eu tenho que desfrutar o Senhor de maneira adequada. Né? Aí a tribulação vai produzir em nós um eterno peso de glória, né, que é acima de toda comparação. Não vou dar atenção para as coisas que são temporais, que vai acabar, é temporal, vai acabar, mas naquilo que é eterno. Né? E assim, né, a gente indo diante do Senhor, a gente precisa confessar, né, tudo isso diante do Senhor e crer. Aí o inimigo vai ver, ó, não tem mais chance ali. Que realmente a gente possa viver a palavra nos nossos dias. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.